Oi, gente! Todo mundo bem? Bem, graças a Deus? Sim, tudo bom então, né? E aquela pergunta que eu vou fazer agora: todo mundo aqui é bonito? Sim, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim, em nós, em cada um de nós a cada dia, né, gente? Muito bom, muito bom. Eu quero conversar hoje com você sobre a vida de uma mãe, que é um momento na vida em que ela ainda não era mãe, mas ela queria muito ser mãe, né? Era um desejo dela. E a gente vai ver todo o contexto dela, como que ela orou, como que ela fez, o que ela sofreu. A gente vai interagir com ela, a gente vai querer bater na rival dela lá, porque a gente vai ficar indignado com o que ela fez. A gente vai querer acolher essa mulher que ainda não é mãe. A gente vai se interagir com essa história e ao final nós vamos ver o que Deus fez na vida dela. Algo maravilhoso. O nome dela é Ana. Nós vamos falar da oração de Ana, a mamãe. A oração da Ana, a mamãe. Então nós vamos estar lendo ali em 1 Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler os melhores momentos desse texto, tá? Alguns versículos chaves. Nós vamos, por exemplo, começar ali a leitura do versículo 5 até o versículo 7. Você pode ler comigo? A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Aqui, gente, é o início da nossa história. Eucana é casado com Penina e é casado com Ana. Me parece, por causa dos costumes da época, que Ana é a primeira esposa, não deu filhos, então ele casou com Penina para ter filhos. A Bíblia não está dizendo para nós que isso seja correto. A Bíblia está descrevendo como era a sociedade daquele lugar. Certo, gente? Bem entendido? A Bíblia não está falando que é permitido poligamia. A Bíblia está descrevendo como as coisas funcionavam lá. É isso que está acontecendo. E a Penina teve filhos, então pelo menos 2, talvez mais, e ela irritava a Ana, lembrando sempre, fazendo questão de lembrar a Ana que ela, a Penina, tinha filhos e a Ana não tinha. Sabe aquela brincadeira? Parece até infantil. Eu tenho, você não tem. Ficava irritando ela. A Ana, aí eu não sei se ela chorava porque queria bater e se segurava. Eu não sei se ela chorava porque ela era mais depressiva um pouquinho. Eu sei que ela chorava muito de irritação. Eu sei que algumas pessoas aqui já passaram por isso. Você fica tão irritado com uma situação, tão irritado que você chega a chorar. Passou isso já com você? Olha só, essas coisas acontecem, né? E aconteciam com Ana. Ela queria muito ter filhos porque ela não suportava mais toda essa opressão de Penina, a sua rival. Os versos 10 ao 11, nós vamos ler o seguinte. E Ana com o que, gente? Amargura de alma. Por que você acha que Ana estava amarga de alma? Por tudo que ela vivia com Penina, né? O que ela fez? Ela orou ao Senhor e chorou muito. Orou ao Senhor. Presta atenção aqui. Olha o verso 11.
Na oração, o que ela fez? Um voto dizendo, presta atenção nessa oração, gente. Essa oração, ela serve de modelo para a sua vida, para a minha vida. É importantíssimo você prestar atenção como ela ora, presta atenção nas palavras que ela usa, o jeito como ela coloca cada expressão, cada palavra. Pensa na professora de português, que também às vezes é mãe, né? E que fala quem é o sujeito, quem é o objeto direto, objeto indireto. Lembra disso tudo, gente? Quem lembra com alegria, deixa eu ver. A maioria é com tristeza que lembra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Presta atenção, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem. Por que homem, né, gente? Eu vou explicar para você, porque quando Eucana morresse, ela precisaria de um filho homem para cuidar dela na velhice. Uma filha mulher, na sociedade da época, não teria condições de cuidar dela. Então, um filho homem, e eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, o filho dela teria o mesmo penteado que o nosso irmão Gustavo Fraga, né? Sem passar navalha, certo? Beleza? Gente, olha só, o que Ana está falando aqui para Deus? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Amém, gente? Você tem certeza? Você sabe o que isso significa? Porque não é uma coisa tão simples assim, só de coração, só de falar, só da emoção. Não é uma barganha com Deus. É algo muito mais sério do que você imagina, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Tá bom? Então ali, nos versos 10 e 11, nós lemos, né? Esse voto da Ana, essa oração dela. Vamos prestar atenção um pouquinho aqui ainda, gente. Quem é o sujeito em cada frase da oração de Ana? Presta atenção. Quem é o sujeito? Até aqui, Senhor dos exércitos, quem que é o sujeito? Não é Deus? Quem é o principal nessa outra frase? Se de fato olhares para a aflição da tua serva, quem deve olhar? Não é Deus? Você está falando de Deus. E te lembrares de mim, quem tem que se lembrar dela? Deus. Está colocando Deus em primeiro lugar. E não te esqueceres da tua serva. Ela nunca coloca a palavra eu, meu. Né? Nada na primeira pessoa do singular. Ela se coloca como a outra pessoa, a terceira pessoa. Isso aqui não é de graça, isso aqui é pensado. E aí, quando a gente finalmente vê ela se colocando como o eu na oração, ali eu o dedicarei ao Senhor. Ela não fala uma frase sobre uma necessidade dela. Ela fala uma frase de entrega a Deus. O que me faz pensar o seguinte: será que nós oramos como a Ana? Será que as nossas orações estão repletas de Deus, o Senhor, o Deus, Senhor, me ouça, o Senhor, por favor, o teu servo, a tua serva? Será que eu me coloco na terceira pessoa nas minhas orações? Ou será que as minhas orações são mais egoístas? Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, eu espero. Senhor, o Senhor me ajuda. O Senhor me abençoa. Minha é duro de ouvir, né, gente?
Mas estou falando de propósito porque talvez quando a gente coloca a oração toda na primeira pessoa, soa muito ruim aos ouvidos de Deus, como eu estou falando aqui agora, né? Me guarda, me liberta. Será que não são assim as nossas orações hoje em dia? Eu espero que não. A oração de Ana não era assim. Que baita oração para a gente aprender. Né? Vamos continuar? Verso 20. O que acontece no verso 20? 1 Samuel 1, 20. Calma que eu estou virando a página. Não, Samuel 1, 20. Isso. Vamos ler juntos? Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia... Como é que ela dizia? Por que ela não fala assim, eu pedi para o Senhor? Por que ela não destacou ela como fazendo o pedido? Essa frase é construída desse jeito mesmo, meus irmãos. Ela quer destacar o fato que o pedido que ela fez veio do Senhor. O destaque dela é esse. O pedido que eu fiz, a resposta veio do Senhor. E a gente geralmente ouve assim, que Samuel significa ouvir, né? Não, Samuel significa veio do Senhor, ou tem até mais literalmente o nome do Senhor. Mas lá na língua deles, conforme você vai falando essa palavra, Samuel, lá na língua deles, pode ser que às vezes soa um outro nome que tem a ver com ouvir. E sabe que nome é esse? Se a Ana quisesse dar o nome de Samuel, Deus ouviu, ou eu pedi para Deus, Deus ouviu minha oração, alguma coisa nesse sentido, não seria Samuel. Sabe que nome seria? Saul. Tem algum Saul na Bíblia, gente? Não é interessante? Olha só, quando aparece Saul na palavra de Deus, tem a ver com Samuel. Depois a gente vai ver assim que Samuel, ele foi bem pequenino servir a Deus. Tinha um sacerdote chamado Eli que tinha 2 filhos, e os 2 filhos de Eli se corromperam. Quando Samuel cresceu, foi o sacerdote e o juiz de Israel, ou seja, o presidente e o sacerdote da nação ao mesmo tempo. O que aconteceu? Teve 2 filhos, e os filhos de Samuel também se corromperam. E ninguém queria que os filhos de Samuel assumissem o lugar do pai. Então o povo começou a se movimentar. Nós temos que ter uma solução para isso. Nós precisamos solucionar esse problema. Os filhos do homem lá não podem assumir aqui a nação que vai dar ruim. E nós já temos uma solução. Nós vamos pedir um rei para Deus. Porque todos os povos à nossa volta têm um rei. A gente quer um rei. Assim a gente sai da dinastia de Samuel e tem uma nova dinastia. E o povo começou a pedir para Samuel, um rei, um rei, um rei. Você imagina como Samuel se sentiu? Samuel se sentiu assim, poxa, eu estou julgando esse povo há tantos anos. E pega a enxada. Não é para ninguém que não seja você, é para você. As pás não trazem paz. Pega a enxada. Poxa, há tanto tempo eu estou aqui julgando e tal. Samuel ficou assim, profundamente triste. E Deus tratou de consolar Samuel. Samuel, você está se esquecendo do principal, Samuel. Não é você que estão rejeitando, é a mim. Por que Deus fala isso para Samuel? Porque Israel não tinha rei, um homem rei, porque o rei de Israel era o Senhor dos exércitos.
Não é assim que Ana começa a sua oração? Senhor dos exércitos. Ela está se dirigindo ao rei do seu povo. E Deus está lembrando isso para Samuel. Samuel, você é um juiz, mas não é com você. Eu sou o rei do meu povo, e o meu povo não está aceitando que eu seja esse rei. E aí, o povo escolhe Saul, Deus permite que Saul seja esse rei, e o povo, assim, não sabe a enrascada que se meteu. Porque foi uma escolha do povo. Saul significa Deus ouviu o que a gente pediu. Mas Samuel não é assim. Samuel é aquele que Deus me deu como resposta. Você consegue ver a diferença? Na sua vida, você está com um problema, sei lá, relacionamento, finanças, saúde. E aí você vai fazer uma oração para Deus. O que você vai buscar? Que Deus dê uma solução? Ou você vai mostrar para Deus a solução que você tem e pedir para Deus fazer a tua solução acontecer? O que você vai pedir? Como você vai agir? Qual é o correto de agir? É que Deus nos dê a solução, que Deus nos dê a cura. Que Deus nos dê o caminho, que Deus nos dê a paz. Amém, meus irmãos? E não aquilo que eu acho solução, senão nem oração será. Isso é muito importante. Samuel foi um pedido de Ana, mas Ana não deu a solução para Deus. Ela disse, eu quero ter filhos. Mas olha como ela buscou a glória de Deus antes da sua vontade. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. O que significa devolver ao Senhor? Significa sacrificar o seu filho para adorar a Deus. Igualzinho Deus pediu para Abraão fazer com Isaque. E Abraão foi até o momento final, que chegou a levantar o cutelo e ia matar o seu filho para adorar a Deus. E ali o anjo falou, não faça mal ao menino. E apareceu um cordeiro entre os arbustos, e Abraão substituiu seu filho pelo cordeiro, ofereceu o cordeiro, e o seu filho foi salvo. Amém, gente? Vamos ler versículos 24 e 25. Olha o que acontece aqui. Depois de o ter desmamado, Ana levou Samuel consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. 25. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino até Eli. Gente, esse novilho sacrificado, ele é importante aqui. Sabe por quê? Porque esse novilho, quando ele é sacrificado, ele põe um ponto final a todo o pedido de Ana para ter um filho. É o ponto final do seu pedido. E ela oferece esse novilho como sendo uma ação de graças, uma gratidão que ela tem a Deus. Também, esse novilho, ele não tem 3 anos, como muitos imaginam, para indicar que Samuel tem 3 anos. Podia até ser 3 anos a idade do Samuel, mas não é essa a questão. O novilho foi sacrificado aos 3 anos, oferecido aos 3 anos, porque cerimonialmente é o momento em que o novilho está no ápice da sua vida, do seu crescimento. E isso é um sinal, uma demonstração que Ana estava oferecendo o seu melhor para Deus. O melhor que ela tinha. O mais próximo possível do que seria a vida do seu próprio filho. E ela
ao dar o seu filho a Deus, a devolver, o novilho quando morre, esse novilho se torna uma espécie de resgatador de Samuel. E Samuel, então, ao invés de morrer em sacrifício, o novilho morre no lugar de Samuel. E Samuel agora está vivo. E a última implicação que eu preciso falar para você desse sacrifício é que dali em diante, a vida de Samuel não seria mais a mesma. Não teria volta. Samuel nunca mais voltaria para a casa da sua mãe. Ele estaria para sempre com o Senhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Gente, isso nos leva demais a pensar em Jesus. Porque quando Jesus morreu pelos nossos pecados, a morte de Jesus não foi uma ação de graças, não foi uma celebração, não foi um agradecimento, foi uma pena que ele sofreu no meu lugar. Eu, pecador, ele santo, puro e bom. E ele morreu em meu lugar, para que eu pudesse ter vida. E a morte de Jesus na minha vida significa que, uma vez eu recebendo Jesus em minha vida, a minha vida não terá mais volta ao pecado. De uma vez por todas eu vou pertencer a Deus. A minha vida agora não é mais para ser vivida para mim mesmo. Ele morreu a minha morte para que nós vivêssemos a sua vida. Exatamente como é o caso do Samuel. Ele não teria mais volta. Para sempre seria do Senhor. E você já entregou a sua vida a Jesus? Você pode declarar isso, olha, a minha vida para sempre pertence ao Senhor. Amém, gente? Isso é uma bênção maravilhosa. E é isso que está acontecendo aqui com Samuel. Essa é a oração da Ana. E ela agiu de acordo com o que ela orou. Ela entregou seu filho. Quantas mães estão presentes aqui e que dia e noite, com seus joelhos dobrados, estão entregando seus filhos? Senhor, coloco o meu filho diante de ti. Senhor, coloco a minha filha diante de ti. Quantas lágrimas, quanto choro, não por não ter um filho, mas porque tem um filho, uma filha que às vezes não está no caminho do Senhor. Quantas noites mal dormidas. Não é verdade? E a oração de Ana nos ensina a orar a Deus por nossos filhos também. Não só as mães, mas também os pais. E eu quero finalizar mostrando para você o que aconteceu com a Ana. Depois que ela pediu um filho, devolveu. É interessante esse negócio de devolver, né? Ana pediu um filho para Deus, Deus dá um filho para Ana, ficou cerca de 3 a 5 anos com a Ana e ela dá para Deus de volta. Imagina você orando assim, ó: Senhor, me ajuda a quitar a minha casa própria. Alguém aqui tem casa própria para quitar? Imagina você pedindo: Senhor, me ajuda, que eu possa quitar esse ano a casa própria, porque eu prometo ao Senhor que eu vou ficar mais 2 anos dentro da minha casa, daí eu vou vender a minha casa e dar todo o dinheiro para a obra do Senhor. É o que Ana fez. Senhor, me ajuda a quitar o meu carro. Eu preciso quitar o meu carro, Senhor. E se o Senhor me abençoar que esse ano ainda eu quite meu carro, eu vou vender o meu carro e vou dar todo o dinheiro para a obra do Senhor. Senhor, me ajuda a me formar.
Cadê os jovens aí que estão na faculdade? Me ajuda a me formar, Senhor, porque é fácil, é difícil entrar na faculdade, mas é mais difícil ainda sair, Senhor. Mas se o Senhor me ajudar a me formar, eu vou trabalhar 3 anos, sei lá, 2, 3, 4 anos, né, para mim mesmo, para desfrutar dessa bênção que o Senhor me deu. Depois eu vou parar com tudo e vou para missões, onde o Senhor me mandar. É a oração de Ana. E muitas vezes a maioria das nossas orações é que o meu filho seja doutor. E não um servo ou uma serva de Deus. Você faria uma oração assim? Ana fez. E olha só a consequência. 1 Samuel 2, de 20 a 21. Olha o que acontece, gente. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Gente, olha que bênção! A Ana não pediu mais filhos, ela pediu um filho só para o Senhor. E o Senhor fez muito mais do que ela imaginava. Lhe deu outros filhos e filhas, porque ao pedir o filho que ela tanto precisava ter, ela não se preocupou consigo mesma, ela se preocupou em glorificar a Deus por meio do seu filho. Amém, gente? Olha o que Jesus nos fala lá em João 12, 24. Olha o princípio aqui, meus irmãos. Olha o princípio, João 12, 24. Nós vamos ler o seguinte: Jesus falando do grão de trigo, que tem que morrer. Em verdade, verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o que, gente? Muito fruto. E é isso que Ana fez. Ao sacrificar o seu filho para ele viver para sempre com Deus e servir para sempre a Deus, aquele filho deu muito fruto para ela. Ela teve outros filhos. Eu vou pular um texto, tá, Hugo? Vamos lá para Mateus. Vê uma parábola que Jesus nos conta sobre talentos. Talentos não são habilidades, é dinheiro, né? E lá em Mateus capítulo 25, a gente lê do 14 ao 27, a parábola de Jesus. Um homem se ausentando do país, chamou seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu quanto, gente? 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Próximo texto, próximo versículo. O servo que tinha recebido 5 talentos, o que ele fez? Saiu imediatamente, negociou e ganhou o que, gente? Outros 5. Vamos lá, 17. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Versículo 20. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Qual é a resposta do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, ele ganhou, né, um prêmio. Lá no versículo, depois o Senhor fez a mesma coisa com o que ganhou outros 2 talentos. E o que recebeu 1, ele não multiplicou. O que ele fez? Quem lembra? Enterrou. Imagina a Ana enterrando seu filho Samuel. O que significa isso?
O filho é meu, eu pedi para Deus, ele é só meu e eu não vou abrir mão dele por nada, nem por ninguém, é só meu. Ana não teria outros filhos. Teria Samuel só para ela. E olha então aqui no versículo 26. O que o Senhor responde àquele que enterrou o talento? Servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o talento dele e deem ao que tem 10. Olha só. A Ana, não sei se ela conhecia esse princípio, mas ela viveu esse princípio. Entregou o que tinha de maior valor na sua vida, o seu filho, que tanto pediu a Deus. E Deus lhe deu ainda mais filhos. Sabe o que explica isso que aconteceu com Ana? Paulo, lá em Efésios 3, de 20 a 21. Efésios 3, de 20 a 21. Que diz assim: ora, vamos ler juntos? Aquele que é poderoso para fazer o que, gente? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso que Jesus fez, é isso que Deus fez na vida da Ana. Deu a ela infinitamente mais do que tudo que ela pediu. Infinitamente mais do que tudo que ela pensou. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando você ora pelos teus filhos, Ele faz infinitamente mais do que tudo que você tem pedido pelos teus filhos. Ele faz infinitamente mais do que tudo que você pensa. E mesmo quando esse pensamento não é uma oração, Deus vê o seu pensamento, Deus vê também a sua oração, e Ele tem esse poder para fazer infinitamente mais. Como precisamos aprender a oração de Ana? Uma mulher que vivenciou, experimentou tudo isso que as Escrituras nos ensinam. Que bênção, né? Você lembra a oração que Jesus ensinou, para finalizar? Meu Pai, né? Como é que é? Meu Pai. Assim, né? A oração de Jesus, como é que é? Esqueci. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tudo Deus, né, gente? Aí tá. Aí vem a parte do eu, né? O meu pão o pão nosso, né? Não é meu. E interessante, Jesus ensinou essa oração para eu fazer no meu quarto, fechado. Não é o meu pão, mas é o pão nosso. De cada dia me dá, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não me deixe, não nos deixe, né? Cair em tentação, mas nos livra do mal. E aí volta para Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu sei que eu dei uma forçada aqui, né? Mas a gente não está muito acostumado a falar eu nas minhas orações. Quando devíamos orar nosso, nós, Deus, o Pai, Jesus, né? A oração de Ana
É uma base para a oração de Jesus. E eu quero finalizar lembrando você de Mateus 6,33, quando Jesus fala a nossa atitude de oração. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar como Ana hoje? Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. E você vai colocar o teu pedido diante de Deus. Um pedido que você vai devolver para Deus. Porque não é só para que você se sinta bem. É para que Deus, ouvindo o que você pede, seja glorificado na sua vida. Para que esse pedido, ele glorifique o nome de Deus. Coloca. O Senhor vai ouvir as nossas orações.